E aí, pessoal, tudo certo? Bom, com toda certeza, um dos fatos mais marcantes da história do último século foi a Segunda Guerra Mundial, o conflito internacional entre diversas potências que resultou no saldo trágico de 45 milhões de mortos, e teve como uma de suas piores tragédias o Holocausto, o massacre sistemático de 6 milhões de judeus europeus, tudo porque não se adequavam na etnia ariana promovida pelos nazistas alemães. O massacre de milhões de judeus inocentes marcou a mente de muitas pessoas. Mas e se eu te dissesse que os huguenotes, na época, prestaram socorro aos judeus perseguidos e salvaram a vida de milhares deles? Pois é, essa história voltou à tona depois que o austríaco Erich Schramm morreu em dezembro do ano passado, deixando uma fortuna de 2 milhões de euros para o pequeno vilarejo protestante de Chambon-sur-Lignon, lá na França, justamente porque devia a eles a sua vida. Nós veremos como um pequeno grupo de pessoas conseguiu fazer uma tremenda mudança no ambiente terrível da guerra, contando apenas com a solidariedade e a motivação do Espírito Santo. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal para apoiar aqui o meu trabalho e também para conferir mais vídeos como esse. Após a invasão da Polônia em setembro de 1939, o conflito foi oficialmente declarado, colocando a Alemanha contra a Inglaterra e a França, e posteriormente agravando o conflito com a formação do Grupo dos Aliados, que incluía os Estados Unidos, a União Soviética e a China, opostos então ao eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. A França, contudo, não duraria muito tempo na guerra. O Terceiro Reich tinha uma política primariamente expansionista, e que era fortalecida pelo seu enorme poder bélico e estratégias militares, que lhes permitiram expandir grandemente sua área de domínio territorial. Não demorou muito para que em junho de 1940 a França fosse invadida pela Alemanha e dividida ao meio, tendo ao norte a zona ocupada pelos nazistas e ao sul o estado francês restante, conhecido como França de Vichy. A França ao sul era liderada pelo Marechal Pétain, comandante que atuou em favorecimento aos nazistas e tornou o país um estado fantoche do Reich. É de conhecimento geral que o nazismo carregava um forte antissemitismo e culpava os judeus pelos problemas do país e de todo o Ocidente, devido às suas políticas que eram capitalistas liberais ou comunistas, e principalmente por serem de uma raça que era supostamente inferior ao dos brancos genuínos, chamados arianos. Foram muito discriminados desde o princípio, sendo restritos de transitarem livremente, frequentarem escolas, exercerem sua fé, enfim, de toda a vida pública. E como se não bastasse, muitos deles eram levados a campos de concentração, destinados a prisioneiros políticos, criminosos e outras minorias, onde trabalhavam como escravos e geralmente morriam por causa dos maus tratos e péssimas condições. A partir de 1941 começa o pior: o genocídio sistemático de centenas de milhares de famílias judias, que já não sobrava praticamente nenhum direito, nos campos de exterminação, que eram intoxicados por gás venenoso. Foi nessa época que a família de Erich Schramm, citado no início do vídeo, se mudou de Viena, da Áustria, para Bruxelas, na Bélgica. Por volta de 1942, eles foram mandados para o campo de concentração de Rivesaltes, mas de uma forma incerta, Erich e sua mãe conseguiram fugir para o vilarejo aberto a refugiados de Le Chambon-sur-Lignon, provavelmente ajudados por uma enfermeira colega de seu pai, que era médico. O vilarejo fica localizado no sudeste da França, no alto do rio Loire, no planalto de Vivarais. Fica próximo da fronteira suíça e compõe a região de Cévennes, parte montanhosa do interior francês, composta por centenas de pequenas aldeias, que se tornaram profundamente convertidas à fé reformada nos séculos passados, e protagonizaram uma das mais marcantes rebeliões contra a perseguição religiosa, os Camisardos. Desde o século XVI, o vilarejo era formado por huguenotes, abrigando refugiados calvinistas de todo o continente que eram expulsos dos grandes centros urbanos. A partir de 1930, passaram também a receber fugitivos da Guerra Civil Espanhola, e na década de 40, foi a vez dos judeus de encontrarem espaço de caridade nas mãos de pessoas bondosas, como Juliette Hussack, protestante catalã que atuou como médica na Casa de Legazpi, destinada a cuidar de crianças refugiadas do vilarejo que eram principalmente judias. Nenhum nome, contudo, foi mais marcante que o de André Tocquemer, pastor da Igreja Reformada da França, a denominação da fé huguenote. Um domingo após a dominação da Alemanha sobre a França, ele disse: "Tremenda pressão será posta sobre nós, para submeter-nos passivamente a uma ideologia totalitária. Se eles não conseguirem subjugar nossas almas,
ao menos subjugarão nossos corpos. É dever dos cristãos usar as armas do Espírito para se opor à violência que eles tentarão colocar em nossas consciências. Amar, perdoar e fazer o bem aos nossos inimigos é nosso dever. Ainda assim, temos de fazer isso sem desistir, sem sermos covardes. Deveremos resistir sempre que nossos inimigos exigirem de nós obediência contrária às ordens do Evangelho. Nós devemos fazê-lo sem medo, mas também sem orgulho e ódio. Sem se submeter a ideologias políticas ou ativismo fanático, desenvolveu uma ética cristã centrada unicamente no agir redentivo de Cristo Jesus, e compreendeu que a salvação ia muito além do seu âmbito individual, mas também se estendia para o impacto da vida de diversas outras pessoas ao seu redor. Junto de sua esposa Magda Tokmé e de seu pastor auxiliar Edouard Tess, conduziram uma iniciativa regional onde todos os habitantes deveriam prestar ajuda aos necessitados e acolhê-los em suas casas, hotéis, fazendas e escolas, independente se o necessitado retribuiria com sua renda ou não. Os bons samaritanos de Le Chambon, como o casal ficou conhecido, promoveram uma transformação na vila, e com uma população um pouco maior do que de 2.300 habitantes, agiam como se fossem uma grande família, desapegados dos bens materiais e valorizando a proteção à vida. Só no sul da França havia 30.000 judeus mantidos em campos de concentração, e o pastor buscou ajuda da Cruz Vermelha, dos Quakers, dos Congregacionalistas e da Organização de Auxílio Infantil OSAI para manter esse projeto de acolher todos aqueles que conseguissem fugir da morte certa, e muitas vezes os resgatava desse destino fatídico. Seu lema era o de sempre abrigar os que assim chamava povo da Bíblia, reconhecendo os judeus como um povo escolhido por Deus e que recebeu a sua lei. Exortava a prática do amor ao próximo, assim como Cristo pregou, quando nos ensinou a nos amar uns aos outros como Ele nos amou, demonstrando por nossas obras o poder de transformação do Evangelho. Toda caridade deve ser feita como direcionada ao próprio Deus, e o zelo que eles tiveram em sua missão foi recompensado. Em 3 anos, 3.500 judeus foram resgatados, totalizando um número de 5.000 refugiados, a maioria deles órfãos e viúvas abandonados à própria sorte após as tragédias que acometeram suas famílias. Várias pessoas perdiam todos os seus recursos e eram deixadas a sós no mundo, dependendo exclusivamente do amparo daqueles que não os considerassem como seres humanos inferiores, mas como iguais por serem criação de Deus. Os habitantes supriam todas as necessidades daqueles que eram ajudados de forma que pudessem viver razoavelmente enquanto o conflito não se encerrava, de forma que haviam aqueles que se dispunham a atravessar 300 km de estrada para que os judeus pudessem se estabelecer na Suíça, o mesmo trajeto traçado por valdenses e huguenotes no passado, quando eram perseguidos pelo governo por serem minorias religiosas. A opressão e sofrimento suportados por séculos lhes gerou um louvável espírito de solidariedade, que retornou em serviços prestados a outras vítimas, um plano orquestrado belamente pelo Senhor. Isso nos mostra como nem toda perseguição gera apenas o mal, mas pode trazer benefícios no futuro. Ao engajar em tais atividades, toda a comunidade corria sério risco de vida, e eles estavam cientes disso. Em 15 de agosto de 1942, o ministro Georges Lamiran veio até a cidade para examinar a situação ilegal e discursou sobre a nova ordem social que seria imposta. O pastor foi investigado como líder do movimento. Quando perguntaram a ele o motivo de suas ações, ele respondeu: "Essas pessoas vieram aqui para ter ajuda e asilo. Eu sou seu pastor. Um pastor não abandona seu rebanho. Eu não sei o que um judeu é. Eu apenas conheço seres humanos." Lamiran estava pronto para iniciar um expurgo quando a operação falhou. Ele recebeu um mandato urgente de prisão e os guardas teriam de ser mandados de volta. Era a intervenção divina protegendo a missão de socorro operada pelos huguenotes, tão importante para salvar a vida de inúmeras pessoas. Em fevereiro de 1943, o pastor Tokmé foi preso junto com seu pastor auxiliar Edouard Tess e o professor Roger Dassirac, internados por 5 semanas no campo de Saint-Paul-de-Joux, e intimados a assinar um documento que atestasse a submissão ao Estado e encerrasse a operação de resgate. As autoridades nada obteram e acabariam soltando-os sob ameaça de morte, o que levou o pastor a se esconder e passar a liderança para sua esposa Magda. Naquele mesmo ano, em 29 de junho de 1943, as autoridades fizeram mais uma incursão contra o vilarejo e levaram 18 jovens refugiados, 5 deles judeus, foram mandados para morrer no campo de Auschwitz. Daniel Torquemé, primo do pastor, e o médico Roger Le Forestier também foram assassinados, o primeiro num campo em Lublin e o segundo a tiros, por ordem da Gestapo. Podemos ver que não foi fácil para eles manter o socorro prestado, mas sabiam que Deus age em todas as coisas pelo bem daqueles que o amam, e que a tribulação produz perseverança. Por isso,
foram pacientes e perseveraram na oração, como instrui o apóstolo Paulo. Mesmo com a ausência temporária do grande pastor, o povo se manteve determinado, e assim conseguiram se manter até que fossem liberados da ocupação alemã em setembro de 1944, e os países do eixo caíssem um por um, concluindo a guerra com a vitória dos aliados e finalmente devolvendo a liberdade aos judeus. André Trocmé e sua esposa Magda continuaram agindo pela paz na Irmandade Internacional da Reconciliação, até que ele morresse como pastor reformado na cidade de Genebra. Graças a seus esforços, o Memorial do Holocausto Oficial do Estado de Israel, o Yad Vashem, concedeu a eles o título de Justo entre as Nações, homenagem dada a todo aquele não-judeu que prestou socorro à comunidade no período do Holocausto, arriscando as próprias vidas. O nome do prêmio vem do conceito do gentil que segue a retidão e obedece às 7 leis de Moisés, os princípios morais básicos para a humanidade na lei judaica. André recebeu o prêmio em 1971 e Magda em 1984, enquanto todo o povoado recebeu a congratulação em 1990. Seus atos não foram reconhecidos de imediato por todas as pessoas, e ficaram mais famosos em 1987, quando um documentário sobre o ocorrido chamado Armas do Espírito foi lançado. Uma mulher afirmou que não entendia por que seus atos deveriam ser comemorados, pois, como disse, eu simplesmente ajudei os que estavam precisando de ajuda. Um outro senhor idoso disse que possuía uma fé muito sólida e que foi posta à prova e não deixou a desejar. E por fim, uma senhora, quando questionada por que fez o que fez, respondeu: eles eram um povo de Deus. Simples assim. Durante a edição desse vídeo, eu acabei encontrando um relato de uma das sobreviventes do Holocausto que foi ajudada pelos habitantes do vilarejo de Le Chambon. Ela é chamada Han Liebman e eu traduzi da minha maneira mesmo e legendei o vídeo para colocar aí para vocês. A social worker from the OC came to see my mother and explained that there was a village, Le Chambon, who was looking to help young people, to take them out of the camp, and would she agree to let me go? And my mother asked me whether I would want to go, and I said, of course. And she never said, but I will miss you, I don't want you to go, or anything like that. She let me go. She loved me enough to let me go, because there were parents who did not. My mother let me go, and together with 6 other young people, teenagers, we set off beginning of September 1941 to go to Le Chambon. And Le Chambon was, of course, heaven. We were free. We lived in a home, primitive as it was. It still was a house. The food, of course, was much better. In fact, in the beginning, we couldn't eat all the bread that we got. Not that it was such a tremendous amount of bread, but it was more than we could eat. And so we would toast it very, very hard and make little packages and send it back to camp. Because our constant worry was what was going on in camp. So we would make, all of us, little packages and send them. Outros huguenotes também salvaram judeus ao redor do país, como o pastor Paulo Vergara e sua esposa Marcelle Guillemot, do Templo de Paris l'Oratoire do Louvre, esforçando-se corajosamente para salvar 63 crianças e dezenas de adultos em plena capital. Que a história de vida dessas pessoas sirva de exemplo para nós, quando nos encontrarmos em situações onde o amor imputado pelo Espírito Santo for colocado à prova, e que possamos, tal como os huguenotes, manifestá-lo firme e bravamente para todos, tornando-nos luz num mundo corrupto e tomado de injustiça. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aí embaixo e também compartilhe com outras pessoas, para que elas conheçam essa maravilhosa história de resgate, onde várias pessoas inocentes foram salvas pela vontade e pela solidariedade de muitas outras. Essa história foi primeiro contada lá na página do Facebook, e vale a pena seguir, tanto o Face quanto o Instagram, para acompanhar as novidades do canal nas redes sociais. É isso, fique com Deus e até a próxima!